tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, língua portuguesa, gramática. Continuando aí o nosso estudo da sintaxe. E hoje, finalmente, a gente estuda as regras de concordância, tá bom? Nós vamos então começar o estudo de concordância. E para a gente começar a bater um papo sobre isso, primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Quando as palavras, elas se combinam dentro de uma frase, né, ou elas se juntam dentro de uma frase, elas precisam estar efetivamente em consonância. Elas precisam estar realmente combinando entre si para que a frase fique harmoniosa. E para a gente entender melhor essa história de como as palavras devem se combinar, a gente estuda a concordância, tá bom? Por quê, pessoal? Se o meu sujeito estiver no plural, o meu verbo vai ter que ficar no plural. Se eu tenho um substantivo dentro da minha frase e esse substantivo está no plural, os outros elementos que estão diretamente ligados a ele, por exemplo, artigo, adjetivo, também deve ficar no plural, tá? Então, para a gente entender essa história de sintaxe aqui, vocês vão ter que lembrar lá das flexões que a gente estudou na morfologia, tá bom? Lembrando que o nome, né, e também outras classes de palavras, a exemplo dos adjetivos, dos artigos e dos numerais, elas podem variar em número, não é isso? E gênero. Pode ser feminino, masculino, pode ser singular e plural. Isso é super importante quando a gente for estudar ali as regras de concordância nominal. E também nós temos que lembrar que o verbo também pode sofrer algumas modificações, não é isso? Em pessoa, em tempo e assim por diante. E isso é super importante para entender as regras de concordância verbal, tá bom? Então, para a gente começar toda essa história, vamos ver então. Quando eu falo em concordância, eu estou falando da perfeita adequação ou perfeita flexão das palavras, né, que pode ser substantivo, adjetivo e verbo, das palavras que variam, tá bom? E quando eu penso nessa concordância, eu tenho que lembrar que ela pode ser verbal e ela pode ser nominal. Concordância verbal e concordância nominal, tá bom? O que significa ou o que é concordância verbal? Quando eu falo em concordância verbal, eu estou falando na forma como o sujeito se combina com o verbo, tá bom? Quando eu falo em concordância verbal, eu estou falando na forma como o sujeito e o verbo combinam. Se o meu sujeito estiver no plural, o meu verbo também tem que estar no plural. Se eu tiver mais de um núcleo no meu sujeito, o meu verbo vai ficar no plural, tá bom? Então, esses detalhes aí de concordância verbal estão relacionados a isso, tá bom? E o que significa concordância nominal? Gente, na concordância nominal, que é o tema da nossa próxima aula, quem que vai ser o cara? Substantivo. E aí, todos os termos dentro da frase que estiverem ligados a ele, vai ter que combinar com ele, tá bom? Adjetivo, artigo, numeral e pronome. Tá bom? Mas isso aqui é o tema da nossa próxima aula. O que eu quero que vocês entendam hoje? Como é que funciona essa concordância aqui? Como é que o meu sujeito ele vai combinar com o meu verbo para minha frase ficar harmoniosa? Vocês lembram que a gente passou um tempão estudando os tipos de sujeito? Por quê? Porque cada um daqueles tipos de sujeito vai me trazer regrinhas específicas, tá bom? Antes da gente começar essa história, vamos dar uma olhadinha no exemplo que eu coloquei nos slides para vocês. Olha só, pessoal. Vamos ler essa frase e vamos avaliar se ela está totalmente correta, pensando que seria mais ou menos assim que as bancas de concurso colocariam para vocês, tá bom? Porque as frases que eu trago no quadro, elas são pequenininhas, mas vocês têm que aprender a ver de uma maneira maior, que é a forma como os concursos pedem. Olha só.
De todos os povos mais plurais culturalmente, o Brasil, mesmo diante de opiniões contrárias, as quais insistem em desmentir nosso país, é cheio de Brasis, digamos assim. Ganham disparado dos outros, pois houve influência de todos os povos aqui, europeus, asiáticos e africanos. Tamanhozão de frase, né, gente? E aí? Vocês acham que essa frase está totalmente correta do ponto de vista sintático? Todas as palavras estão combinando aí direitinho? Vamos ver? Estou falando de todos os povos, mas o foco é o Brasil. O Brasil. Olha só o detalhe. Vamos procurar o verbo aqui que está relacionado ao Brasil, que aí seria o sujeito. Gente, olha aqui. Ganham. O Brasil ganham. Brasil tem um núcleo no singular. Então, o verbo deveria estar também no singular, tá bom? O correto aqui, ó, é tirar esse M, porque quem ganha é o Brasil. Quem pratica essa ação aí é o Brasil, que está no singular. Olha só o detalhe. As bancas fazem isso no concurso? Fazem, para confundir a cabeça do menino mesmo. Por quê? Olha onde que está o Brasil. Na primeira linha. E onde que está o verbo relacionado a ele? Na terceira linha. E aí colocou um monte de informação no meio para confundir e lá na frente colocou o verbo no plural, invalidando ou deixando aí essa frase incorreta, tá bom? É um caso aí que a gente precisa pensar de concordância. E aí eu trouxe para vocês, para a gente começar a pensar como é que as bancas de concurso trazem isso. Regra geral de concordância com o sujeito simples, né? Ou seja, como é que a gente tem que pensar na concordância verbal pensando no sujeito que só tem um núcleo? O verbo vai concordar com ele. Mas vamos olhar para essas frases? Vamos ver se nessas frases a gente pode dizer isso? Olha só. A privação de endorfina e dopamina podem levar a estados depressivos. Essa frase, do ponto de vista sintático, está correta ou não? Gente, quem que é o sujeito? Vamos achar esse sujeito nessa frase? Olha só o tamanhozão do meu sujeito. A privação de endorfina e dopamina. Do que eu tô falando nesse meu sujeito? O que pode ou podem levar a estados depressivos? A privação. O núcleo do meu sujeito é somente a palavra privação, tá bom? Olha só, gente, esse é o núcleo. Isso aqui, gente, nós temos complemento aí, né? Adjuntos. Nós temos adjuntos, tá bom? Olha só, gente, a privação de endorfina e dopamina pode levar. Eu tô falando da privação, que é uma palavra no singular, não é isso? Eu estou falando da privação e a privação pode levar e não podem levar. Tá vendo como é que a banca de concurso pode bagunçar na sua cabeça? Porque você poderia pensar que a endorfina e a dopamina são aí núcleos, mas não. A palavra principal desse sujeito é privação, tá bom? É a privação. Próximo exemplo. O pessoal que não quiserem malhar tem agora mais razões para ficar acomodado num sofá. Gente, tá certo ou tá errada essa frase? O pessoal que não quiserem malhar. Pessoal, onde está o erro? Vamos pensar. Quem que nós estamos falando aqui? O pessoal. O que tem? Que não quiserem. Pessoal, embora seja uma palavra em sentido coletivo, é uma palavra singular. Pessoal é uma palavra singular. Se fosse plural, seria assim, pessoais, né? E não pessoal. E aí, gente, o pessoal que não quiser e não que não quiserem, tá bom? O pessoal que não quiser, a gente identifica aí outro erro nessa frase também. Olha só, gente, às vezes essas coisas passam todas despercebidas pra gente, né? Próximo. Os talentos para a carreira de jornalista pode ser pesquisado em qualquer curso universitário. Essa frase, gente, está certa ou está errada? E onde está o erro? Olha só. O meu sujeito é os talentos para a carreira de jornalista. Os talentos para a carreira de jornalista.
Pode ser. Tem uma locução aqui. Qual que é a palavra mais importante? Talentos. Talentos, que é o núcleo desse sujeito, está no plural. Então, aqui deveria ser podem ser. Os talentos podem ser pesquisados. Os talentos podem ser pesquisados. Identificaram? Perceberam os erros? Mais um exemplo. Agricultura, ecologia e urbanismo são assuntos que não poderiam ninguém dominar com razoável competência. E aí, gente? Agricultura, ecologia e urbanismo são assuntos que não poderiam ninguém dominar. Isso é um pega, tá? Esse poderiam aqui, gente, quem que tá praticando isso daqui? Ninguém. Ninguém é uma palavra no singular. Então, aqui deveria ser que poderia ninguém ou que ninguém poderia dominar. Invertemos a ordem para confundir a cabeça dos alunos, tá bom? Então, em regra, quando a gente pensa em concordância verbal, tá? São esses detalhes que vocês devem perceber. Será que o meu verbo ele tem que ficar no singular? Será que o meu verbo ele tem que ficar no plural? Isso vai depender do quê? Vai depender do sujeito, tá bom? Como a gente viu em todos esses exemplos. E aí, pessoal, nós temos algumas regras que vocês precisam, então, aprender sobre as regras de concordância verbal. Para a gente começar, quando a gente fala em concordância verbal, a gente tem que lembrar dos tipos de sujeito. Porque para cada tipo de sujeito, nós vamos ter regras específicas, tá bom? Então, olha só, como é que nós vamos distribuir nossas aulas? Concordância verbal com sujeito simples. Sujeito simples, sujeito simples. O que é isso? É o sujeito que só tem um núcleo. Qual que é a regra? Anotem aí, a regra geral de concordância verbal com o sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Essa é a regra. O verbo ele concorda com o núcleo do sujeito. Se o meu sujeito tem um núcleo no singular, o verbo fica no singular, tá? Assim como a gente acabou de ver numa série de exemplos, tá bom? Então, sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo. Se eu tô falando de sujeito simples, eu só tenho um núcleo, beleza? Olha só, pessoal. E aí, seguindo adiante, além dessa regra geral, e quem dera, né, se a gente tivesse sempre isso de uma maneira tão tranquila, né? Só que nós temos alguns detalhes importantes que precisam ser levados em consideração também, que a gente chama de regras especiais com o sujeito simples, tá bom? Regras especiais com o sujeito simples. Pessoal, então a gente precisa também estudar algumas regras especiais de concordância com o sujeito simples, tá bom? Porque em regra, a gente tem que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Mas como nem tudo são flores, a gente precisa levar em consideração que alguns tipos de sujeito pode levar dúvida, tá bom? Então anotem aí no caderno de vocês, nós temos regras especiais de concordância com o sujeito simples. Primeira regra, palavra em sentido coletivo. Palavra em sentido coletivo. O que é isso, pessoal? Às vezes, nós temos uma palavra que me dá uma ideia de coletividade, mas a palavra em si, ela está no singular, tá bom? Levem isso aí em consideração. Vamos dar uma olhada nos exemplos? Olha só. A multidão gritou entusiasticamente o nome do jogador. Quem que é o meu sujeito? O meu sujeito aqui é a multidão, não é isso? A palavra multidão, embora me dê uma ideia de coletividade, ela está no singular, não é isso? Como é que fica o meu verbo? O meu verbo fica no singular, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha para o segundo e para o terceiro exemplo que nós temos aí. Olha só, a multidão de torcedores gritou entusiasticamente e a multidão de torcedores gritaram entusiasticamente. Qual dessas duas está correta? A multidão de torcedores gritou ou a multidão de torcedores gritaram? O que vocês marcariam aí, pessoal? A primeira ou a segunda? Sabe o que vocês poderiam marcar? As duas. As duas estão corretas, tá? Qual que é o núcleo do meu sujeito? Multidão.
Mas junto com esse núcleo, eu tenho o que a gente chama de especificador, tá bom? Nós temos especificador, tanto na segunda como na terceira frase. E o que eu posso fazer com o meu verbo? Posso pôr o meu verbo concordando com o núcleo e posso pôr o meu verbo concordando com o especificador dele, tá bom? Nesse caso aí o especificador está no plural, por isso o meu verbo também poderia ir para o plural, tá bom? Então essa é a regra de concordância com o sujeito simples. No caso de palavras em sentido coletivo, você pode concordar com o núcleo e também você pode concordar com o especificador dele, tá bom? Se o especificador também estiver no singular, o verbo só fica no singular. Por exemplo, a multidão da população, por exemplo, né? Não teria muito sentido, mas só para entender. Tudo estaria no singular, o verbo só poderia ficar no singular, tá bom? Então fiquem atentos, sempre nós vamos ter esse dia aí junto para mostrar que é especificador. Então essa é a primeira regra especial de concordância com o sujeito simples. Segunda regra, às vezes nós temos nesse sujeito as palavrinhas que ou quem e gera dúvida, tá bom? Às vezes nós temos aí no sujeito a expressão, a partícula que e a partícula quem. O que você vai fazer? Gente, se aparecer o quem, você vai concordar o verbo com ele, terceira pessoa do singular, tá bom? Se você tiver o quem dentro da sua frase, um verbo ali junto com ele, você vai concordar esse verbo com o quem. E no caso do que, se eu tivesse que, fomos nós que resolveu a questão. Poderia ser assim? O que a gramática prefere? Se for que, você vai concordar com o antecedente. Deixa eu escrever no quadro para vocês anotarem isso. Fomos nós que resolvemos. Tá bom? No caso do quem, você concorda com ele. Se for o que, você concorda com o antecedente, tá bom? Então essa é a regra, ou a segunda regra de concordância. Se você tem que ou quem no sujeito, apareceu quem, você vai concordar o verbo com esse quem, terceira pessoa do singular. Apareceu que, você vai concordar com o antecedente. Nós que resolvemos a questão, tá bom? Só pra gente já falar um pouquinho disso, o quem a gente utiliza para pessoas, tá bom? E o que a gente utiliza mais para objetos, tá bom? Terceira regra especial de concordância verbal com o sujeito simples. Às vezes nós temos também palavras que são chamadas palavras pluralizadas. O que são palavras pluralizadas, pessoal? Olha só, palavras pluralizadas são aquelas palavras que nasceram com cara de plural, tá bom? Ela já tem o S no final dela. E aí, como é que fica a concordância? Para vocês entenderem, se eu disser os Estados Unidos é ou os Estados Unidos são uma potência, o que é o correto? Os Estados Unidos é uma potência ou os Estados Unidos são uma potência? O que vocês marcariam? Muita gente diz que é, porque é o país, não é isso? Mas está errado, os Estados Unidos são uma potência. Olha só que legal. Qual que é a regra? Eu vou falar a regra para vocês e aí eu vou trazer para vocês uma série de exemplos para vocês fixarem e nunca mais errarem. Quando eu tenho palavras pluralizadas, por exemplo, Santos, férias, Estados Unidos, Marrocos, Pelotas e assim por diante. Quando nós temos essas palavras que já nasceram plural, o meu verbo, ele vai ficar no singular se essa palavra não vier precedida de determinante, ou nós vamos concordar com o determinante se ele estiver aparente. Essa é a regra, tá bom? Vamos para os exemplos para vocês entenderem isso muito melhor? Olha só. Os Estados Unidos continuam sendo a maior potência mundial. Quem que é o meu sujeito? Os Estados Unidos. Estados Unidos são palavras pluralizadas e estão precedidas do artigo os,
que a gente chama no plano sintático de determinante, tá bom? Lá na morfologia eu falei, gente, quando a gente estiver estudando sintaxe, eu vou dizer o seguinte, os artigos são determinantes, tá? Eles mandam muito. Se tem determinante, o meu verbo concorda com ele. Os Estados Unidos continuam. E se eu não tivesse esse artigo, se eu colocasse simplesmente Estados Unidos, aí seria tá bom? Mas como apareceu esse artigo aí, você precisa concordar com ele. Próximo exemplo. Santos fica em São Paulo. Sujeito Santos. É uma palavra pluralizada. Essa palavra está precedida de artigo? Não está precedida de artigo. Portanto, o meu verbo fica no singular. Tá bom? O meu verbo fica no singular. Perceberam a diferença? No caso dos Estados Unidos, tinha o os antes. Levou o meu verbo para o plural. No caso do Santos, não apareceu o determinante, o verbo fica no singular. Tá bom? Terceiro exemplo. O Marrocos. Apareceu determinante. Mas o meu determinante está no singular. Como é que fica o meu verbo? No singular, concordando com esse determinante, tá bom? Próximo exemplo, férias faz bem à saúde. Gente, palavrinha aí pluralizada, férias. Está precedida de determinante? Não está. Como é que fica o meu artigo? O meu verbo, perdão, singular, tá bom? Esse é o detalhe. Agora, se eu coloco um determinante, o meu verbo vai para o plural, tá bom? Só esse detalhe que vocês precisam prestar atenção na hora de pensar em palavras pluralizadas. Por fim, vozes verbais diz respeito. São as vozes verbais, mas elas não estão precedidas de artigo, tá bom? O verbo fica no singular. E se eu dissesse as vozes verbais? Aí seria as vozes verbais dizem respeito. Perceberam? Então essa é a regra. Quando a gente tem palavras pluralizadas, se elas aparecerem sem determinante, o verbo fica no singular. Se aparecer um determinante, o verbo vai concordar com esse determinante, tá bom? É isso que vocês têm que prestar atenção aí com relação às palavrinhas pluralizadas, tá bom? Vamos para mais umas regrinhas, aguenta firme comigo, a gente já está caminhando para o final, hein, da nossa aula. Olha só, gente, às vezes o nosso sujeito, a gente tem expressões assim, ó, mais de um, cerca de, perto de, menos de, coisa de. Às vezes o sujeito tem isso, né? Cerca de 30 pessoas fizeram isso, isso e isso. Mais de uma pessoa reclamou disso, disso, disso. Pode acontecer. E aí é o início do meu sujeito. Qual que é a regra? Você vai concordar com o número. Tá bom? Então, se você tiver mais de um, cerca de, perto de, blá, 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 vai vir um número na frente. Se esse número for 1, o verbo fica no singular. Se o número for mais de 1, o verbo vai para o plural, em todos os casos. Olha os exemplos. Mais de um aluno não compareceu. Opa, apareceu mais de. Qual que é o numeral que tem? 1. Então, o verbo vai ficar no singular. Mais de 5 alunos. O que aconteceu aqui? Qual que é o número que eu tenho? 5. Como é que fica o meu verbo? No plural, tá bom? Então, quando a gente tem cerca de, perto de, mais de e tudo mais, você vai olhar para o numeral. Se for 1, o verbo fica no singular. Se for mais de 1, o verbo vai para o plural. Olha para o número, tá bom? Vão ter vários casos em que a gente precisa prestar atenção nos números. Próximo exemplo, pessoal, esse daqui a gente costuma ver muito nas reportagens, esses exemplos aqui, né? Estatísticas, dados, costuma muito aparecer, tanto porcentagem como fração. E aí a gente tem regras também especiais. Olha só, gente. Primeiro exemplo, apenas 1/3 das pessoas do mundo sabe o que é viver bem. O que é meu sujeito? Apenas 1/3 das pessoas do mundo. Não é isso? O que apareceu aqui, gente? Apareceu fração. Tem uma fração e eu tenho aqui um especificador. Não é isso? Olha só, gente. Quando eu tenho, registrei isso, quando no meu sujeito aparece fração, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou concordar com o numerador dessa fração,
né? Ou eu vou concordar com o especificador. Portanto, posso dizer que apenas 1/3 das pessoas sabe, concordando com o numerador que é 1, e sempre que for 1, o verbo fica no singular. Ou eu posso dizer que apenas 1/3 das pessoas sabem. Estou concordando com quem? Concordando com pessoas. Posso fazer isso, tá bom? Então, se eu tiver fração, ou eu concordo meu verbo com o numerador, que é o que vem antes da barrinha, ou eu vou concordar com o especificador. Nesse meu exemplo aqui, pessoal, se eu tivesse apenas 2/3, se aqui fosse apenas 2/3 das pessoas do mundo, aí eu só poderia dizer sabem, porque 2 é mais de 1, pede plural, tá bom? Então, se eu tivesse 2/3 das pessoas, o meu verbo deveria, então, ficar só no plural. Próxima coisa, pessoal, se nós tivermos, em vez de fração, nós tivermos porcentagem, mesma coisa. Ou eu vou concordar com o número da porcentagem, ou eu vou concordar com o especificador. Se o número for 1 da minha porcentagem, o verbo pode ficar no singular, tá bom? Olha só, apenas 30% do povo sabem. Tô falando, olha só, 30% mais de 1, o verbo fica no plural. E aqui, por que o verbo está no singular? Porque eu estou concordando com o especificador. E povo é uma palavra que está no singular, tá bom? Então, a gente pode fazer. E se fosse 1%? Apenas 1% do povo, aí eu só poderia manter no singular. Porque tanto o número 1 pede singular, como o especificador do povo também está no singular, beleza? E último detalhe dessa história, os 30% da população não sabem. Gente, sabe qual que é o detalhe aqui? Apareceu um determinante. Olha, apareceu um determinante aqui. Se aparecer um determinante, os, as e assim por diante, o verbo obrigatoriamente concorda com ele, tá bom? O verbo obrigatoriamente concorda com ele se aparecer determinante. Essa é a regrinha, tá bom? De quando nós temos sujeito em número fracionário ou percentual. Tá bom? Para a gente terminar, caminhando para o final, últimas 2 regrinhas que nós temos aqui de concordância com o sujeito simples. Quando nós temos sujeito em voz passiva sintética, quando nós temos sujeito com voz passiva sintética, né? Não lembra o que é isso? A gente precisa voltar lá na aula de vozes verbais que a gente já viu. Nós vamos ter, gente, voz passiva sintética quando nós tivermos um verbo transitivo direto mais o se. Tá bom? Verbo transitivo direto mais o se. Precisa ter transitivo direto no meio, tá bom? O que vai acontecer? O meu verbo vai concordar com o que vem depois. Vendem-se casas de veraneio aqui. E se fosse casa, aí seria vende-se. Casa. Só para relembrar, o que é verbo transitivo direto? Se eu perguntar, gente, eu vendo, o que vocês vão perguntar para mim? O quê? Não tem preposição na perguntinha de vocês, tá bom? E aí, então, vocês têm aí o verbo transitivo direto. Próximo exemplo, nunca se viu o quê? Pessoa tão interessada. Também é verbo transitivo direto, tem o se que veio antes dele, pode vir também, tá bom? Pessoa está no singular, o verbo também fica no singular. E se fossem pessoas, aí seria nunca se viram pessoas tão interessadas, tá bom? Então, sempre que você tiver o verbo transitivo direto e o se junto com ele, você vai concordar com o termo a que ele se refere, tá bom? Diferente do se como índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Para terminar, último exemplo. Pronomes de tratamento, quando nós temos no sujeito pronomes de tratamento, o verbo sempre fica na terceira pessoa, tá bom? Pode ficar no singular ou no plural, mas quando nós temos pronomes de tratamento, sempre na terceira pessoa. Olha só, Vossa Majestade está, Suas Excelências precisam, sempre na terceira pessoa. Pode ser singular e pode ser plural, mas com os pronomes de tratamento, a gente sempre faz a concordância na terceira pessoa. Certo, pessoal? Vamos encerrando então a nossa aula por aqui. A gente viu todas as regrinhas de concordância com o sujeito simples. E eu te espero na próxima aula para a gente poder falar sobre as regras de concordância com o sujeito composto. Até lá!